Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você mora e quando que você está vendo esse vídeo. Recentemente eu estava lendo em Isaías uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não tinha notado muito ainda, não tinha prestado muita atenção. Isso foi em Isaías 54. Aí teve outra palavra, meio que digamos assim, que adjacente ou parecida com a que eu li. E aí eu ainda cheguei aqui, terminei de ver Isaías, que era bem no finalzinho de Isaías, né? Mas terminei de ler Isaías, mas ainda não tinha entendido ao certo o porquê daquela palavra. Mas eu acho que eu entendi o porquê que eu tinha sentido no coração, Deus tocou no meu coração, pra mim. Sobre essa palavra eu não entendi, eu não tinha entendido antes, porque eu fui dormir, aí eu vi essa palavra, mas eu ignorei assim, eu não achei que, tipo, eu achei que era coisa da minha mente só, que eu tinha lembrado, que eu tinha lido, mas eu não lembrei das outras coisas, mas desse eu lembrei. Eu tava pensando sobre isso. Aqui é três palavrinhas na real, mas essas três palavrinhas dão a entender a mesma coisa. A primeira palavra se encontra lá em Isaías 54, capítulo 54, versículo 5, que diz assim: Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. A parte que me tocou foi essa, ele será chamado o Deus de toda a terra. E a outra palavra, a segunda palavra, se encontra em Isaías 56, dois capítulos à frente, que diz assim: Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Novamente em união com essa parte aqui, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tanto em Isaías 54, 5, quanto em Isaías 56, 7, Deus fala de uma forma, não dizendo sobre um povo específico, outro povo específico. É a terceira, que também é um pouquinho mais, digamos assim, que implícito, mas diz também uma coisa semelhante. É em Isaías 65, 1, que diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Ou seja, mais uma vez dá a entender que é um povo que não buscava ele antes. Ele mesmo assim diria: Eis-me aqui. Ele se faria presente, ele responderia. Aí você deve estar se perguntando, mas aliás, qual é o ponto-chave aqui? Tanto em Isaías 54, 5, quanto em Isaías 56, 7, quanto em Isaías 65, 1. Deus fala de uma forma, digamos assim, que não falando só, por exemplo, do povo de Israel, de um povo em específico, não citando um povo específico, mas generalizando, como dizendo que ele se faria notório para todos os povos. Ou seja, por isso que aqui também no 54:5 diz: Ele será chamado o Deus de toda a terra. No 56:7 diz: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o 65, que é um pouco mais implícito assim, mas se prestar bastante atenção no que está dizendo também uma coisa semelhante a isso. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Talvez algum de vocês já tenham tido a dúvida pela Bíblia falar muito sobre Israel ser um país que realmente existe, um país com esse nome, hoje em dia ainda, desde aquela época. Mas por falar de Israel, muita gente pode pensar acaba pensando que não, que Deus é Deus só para Israel, que Deus ele tem um favoritismo por Israel.
que Deus ele talvez só atendesse ao povo, a um povo específico, a um certo tipo de pessoas, não só dizendo de Israel, mas um certo tipo de pessoas, um certo tipo de, de língua, um certo tipo de nação. Mas aqui o que diz na Bíblia é diferente do que diz aqui, está dizendo claramente: ele será chamado o Deus de toda a terra. E a casa de oração de Deus seria chamado o quê? Casa de oração para todos os povos. Então, qual que é o ponto-chave aqui? Deus não se faz notório apenas para um certo tipo de pessoa, para pessoas de um certo país, de uma localidade, de uma classe social, de, sei lá, um estilo, sei lá, de roupa, digamos assim. Deus não se faz notório apenas para certas pessoas. Ah, só se você for caçula, só se você for mais velho. Eu sei que parece até meio bobagem, mas talvez alguém tenha essa dúvida. Mas a questão é, Deus, ele ama a tudo e a todos, sem exceção, sem limitações, sem dizer, ah, Deus ama tal povo, ah, Deus ama tal tipo de pessoa, ah, Deus, ele quer pessoas com tal classe social, tal classe financeira, digamos assim, né? Tá dizendo, olha, eu amo só pessoas que moram lá em Israel, lá em Jerusalém, lá em Belém. Ah, eu não gosto de pessoas que moram, por exemplo, no Japão, na China, na Coreia. Deus não está dizendo isso. Deus não está dizendo, eu amo só pessoas e atendo só pessoas que moram no Brasil, que moram num país onde tem influência da palavra de Deus. Não, Deus está dizendo claramente aqui o quê? Eu me farei notório. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, eu me farei notório a todas as pessoas que me buscarem. Aqui, quando diz 65, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. Ou seja, aqueles que não buscavam a Deus antes, que passaram a buscar. Não buscavam, mas passaram a buscar. Ou seja, esse que é o ponto, acho que principal daqui de hoje. Tem mais uma passagem na Bíblia que diz a mesma coisa, ou melhor, não a mesma coisa, mas uma coisa com um sentido muito semelhante, digamos assim, que é lá em Mateus 7:7, capítulo 7, versículo 7, que diz: Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, busca Deus e você vai encontrar. Bate e a porta será aberta. Deus não vai ouvir você batendo, você chamando, em outras palavras, né? Ele e vai ignorar. Não. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, buscai e encontrareis. Pede, dar-se-vos-á, mas o foco principal aqui, ó, buscai, buscai. Deus ele está o tempo todo na Bíblia. Antes do nascimento de Jesus, depois do nascimento de Jesus, no Novo e no Velho Testamento. Em todos os momentos, Deus não está buscando formalidade. Ele não está buscando pessoas que falam palavras bonitas. Porque senão eu mesmo estaria totalmente lascado. Porque falar às vezes é uma coisa bem complicada. Mas o ponto principal de hoje Deus não está restrito a uma cidade, a um povo, a um só tempo. Deus não estava restrito, as obras dele não estavam restritas só lá no tempo da Bíblia, lá há mais de 2000 anos atrás. Ou mais especificamente, mais de mil e sei lá quantos anos. Ou seja, Deus não estava restrito só naquele tempo, só no tempo de Jesus, só no tempo de Moisés, só no tempo de Adão e Eva. Não, Deus não estava restrito àquele tempo. Pelo contrário, a entrada do pecado no mundo, com o tempo, Deus mesmo assim foi se aproximando. Mesmo o ser humano tendo errado tanto, Deus não se afastou dele perpetuamente. Pelo contrário, o pecado do homem afastou o homem de Deus. Por isso que hoje em dia a gente não ouve muito, pelo menos talvez quase ninguém ouça, digamos assim, que fisicamente a voz de Deus. Porque lá no tempo de Adão e Eva, quando ainda não tinha muito pecado, e até um pouquinho depois, lá para Moisés, pessoas, servos leais a Deus, que Deus escolheu,
ouviam a voz de Deus, digamos assim, que presencialmente. Ou seja, Deus falava com eles diretamente. Depois Deus começou a falar com os povos, com os reis, com os reinos, através do que? De profetas, palavras, pessoas, desculpa, que Deus escolhia para levarem a palavra dele. Deus falava com os profetas, podia ser através de sonhos, de visões que Deus dava para eles, que Deus dava para eles. Podia ser através da própria voz, mas era o que? Era Deus dando uma mensagem através dos profetas para entregar os homens. Ou seja, por que que não falava direto? Porque o homem em si, ele se afastou de Deus. É que nem muitos, quantos de nós já não nos afastamos de Deus por muito tempo? E depois que a gente foi ter um encontro verdadeiro com Deus, que a gente verdadeiramente se aproximou dele. Muitos de nós pode ter nascido em berço evangélico, pode estar todo dia ouvindo louvores, pode ter desde criança frequentado a igreja, mas talvez não tenham tido um encontro verdadeiro com Deus. E muitos de nós ainda achamos que Deus, que a mão de Deus, as obras de Deus, que o poder de Deus estava restrito só no tempo lá de Moisés, dos profetas e tal, daquela época lá da Bíblia. Mas não, a mão de Deus não está fechada, não está encolhida. A Bíblia também fala isso. Aqui ó, lá em Isaías 59 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, não é Deus que se afastou de nós, que se afasta de nós. Pelo contrário, quem se afastou de Deus muitas vezes fomos nós. Quem se afasta de nós, de Deus, somos nós, e não Deus de nós. Deus, ele tá sempre aqui, ele quer sempre estar conosco. Senão, lá na época de Noé, com o dilúvio ele já tinha destruído todos os seres humanos, tinha acabado todos. Tinha levado só a família de Noé, e Noé, que eram os únicos justos que tinha na terra naquela época, e já era. Ele não tinha feito mais nada. Jesus não teria morrido na cruz por nós. Pelo contrário, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que ele enviou seu filho unigênito, seu filho único, para morrer por nós, por causa de nossos pecados, para que nós não sejamos condenados, mas tenhamos a vida eterna. Vida eterna como? Ao lado dele. Porque Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus presente. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que em todos os momentos, não é que Deus estava distante do homem. O homem muitas vezes se pôs à distância de Deus. Por causa do quê? Do pecado, das iniquidades, da teimosia e tal. Deus não está restrito a um país, a um povo, a um tempo. Deus não está restrito aos tempos antigos, nem só ao futuro. Pelo contrário, Deus, antes de tudo, ele é Deus. Depois de tudo, ele vai continuar sendo Deus. Ou seja, pode a terra acabar, o céu pode deixar de existir. O céu, assim, da terra, físico, daqui dessa terra, sabe? Pode o mar secar, a terra ser apagada, que nem se passasse a borracha no lápis. Deus vai continuar sendo Deus. Até porque quem faria todas essas coisas é Deus. Então, o ponto principal aqui é qual? A mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, para não poder fazer obras. A mão de Deus não está, o ouvido de Deus não está agravado, não está tampado, o ouvido de Deus não está agravado para ele não poder ouvir as orações das pessoas. Pelo contrário, se você orar, não importa se é de pé, claro, de joelho, cabeça baixada de joelho, tem uma coisa muito forte. Ninguém sabe explicar ao certo, mas além de ser um gesto de que você se rende a Deus, gesto, digamos assim, que de entrega a Deus, também é um jeito de orar que é muito forte. Não sei explicar direito, mas é muito forte. Mas comigo mesmo, dando testemunho aqui, eu já orei e meio que eu tava também de pé e depois eu fiquei de joelho porque eu tava ajudando meu pai no trabalho dele e a gente tava fazendo rejunte na parede. Era até na casa do meu tio, que é vizinho meu. E ali, de pé.
passando junto na parede. Ou seja, você vê que não é só parado. Eu fazendo ali e falando com Deus. E aí eu pedi pra ele uma confirmação. E ele me deu. E não pensei que demorou. Foi quase que de imediato. Ou seja, oração é uma forma de falar com Deus. Entende? Formas de se conectar com Deus. Vamos lá. Primeira forma, lendo a Bíblia, buscando intimidade. Como que eu busco conhecer o que agrada e o que desagrada a Deus? Através da Bíblia, através da oração, pedindo a direção dele e do Espírito Santo de Deus. Mas como que eu crio intimidade com Deus? Buscando ele não só em público, não só na igreja, não só na igreja, mas no secreto, ali, naquele momento em que tá só você e ele. Pode ser quando você acabou de acordar, pode ser quando você tá indo trabalhar, quando você tá andando na rua, pode ser antes de dormir, quando as luzes se apagaram, tá só você e ele ali. Se ajoelha aos pés da cama, fala com ele. Ele vai ouvir. Os ouvidos dele não estão gravados para que ele não possa ouvir. As mãos dele não estão encolhidas para não poder salvar. Pelo contrário, Deus está sempre de braços abertos. Então, o ponto principal aqui é: não importa se você é um imigrante ou um estrangeiro. Não importa se você é, digamos assim, que o residente, entre aspas, o residente natural do país, uma pessoa que já nasceu no país, esqueci o nome que se diz, mas não importa se você tá na China, se você tá no Japão, se você mora no Brasil, se você mora nos Estados Unidos, se você mora na Coreia do Norte, se você mora num país onde não é permitido a falar da palavra de Deus, como tem países, infelizmente, que ainda, por pouco tempo, ainda não pode dizer sobre a palavra de Deus em público, caso senão você sofre uma perseguição. Você literalmente pode ser executado. Bem-aventurados aqueles que sofrem por mim. Lembra dessa parte da Bíblia. Ou seja, ser perseguido por Deus não é maldição, não é fardo, não é algo ruim. Pelo contrário, ser perseguido por espalhar, por buscar Deus, por espalhar a mensagem de Deus, por espalhar a palavra de Deus, por espalhar o Evangelho, falar do amor de Deus. É bênção. E sinceramente, que bênção. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a palavra de Deus hoje é: não importa se você está num país distante, não importa se você tá numa situação complicada, se você é alguém que por muito tempo você errou, se você é alguém que acha que você não tem mais jeito, cara, a mão de Deus não tá encolhida para que não possa salvar. Se você acha que Deus não vai te ouvir porque você já errou muito, porque você talvez tenha cometido algum erro bem sério, saiba que os ouvidos de Deus não estão gravados para que não possa ouvir. Não importa a situação que vocês estão passando hoje, o que importa é Deus, ele se faz presente e notório em todos os tempos, não só no passado, também no presente, e sempre será notório, sempre, tanto antes quanto agora, quanto depois, em todo momento. Deus é Deus. Antes que tudo houvesse, Deus é Deus. Depois que tudo deixar de ser, Deus ainda será Deus. Nada pode abalar isso, nada pode mudar isso. Então não importa se você é de outro país, se você é imigrante, se você é novo no Brasil, bem-vindo, cara. Bem-vindo, moça. Pô, sejam muito bem-vindos. Se você tá indo para outro país, se você tá indo se você mora em outro país e esse vídeo chegou até você, cara, saiba de uma coisa. Deus não liga se você é de outro país, Deus não liga para sua classe, digamos assim, que financeira, para sua classe social, né? Deus não liga para sua aparência. Lembra lá da história de 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo do 1 ao 7, do Deus enviou Samuel para ungir Davi como um rei, né? E Samuel viu, ele não sabia ainda que era Davi em si. Deus só mandou ele lá, que de lá ele teria
ele tem provido de um rei. Ele tinha provido de um rei. E aí Samuel chega lá, ele viu Eliabe, irmão de Davi, o que a gente já imagina o quê? Por causa que ele era alto, forte, boa estatura, boa aparência. Samuel achou, aqui está o ungido de Deus. Mas aí Deus disse para Samuel, lá no versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, independente da sua aparência física, das suas habilidades físicas, do jeito físico que você é, Deus não está olhando para a aparência física, Ele está olhando para o coração. O homem que vê o que está diante dos olhos, mas Deus enxerga o mais profundo do nosso coração, o mais profundo do nosso ser. Então não importa se você está em outro país, se você é de outro país, se você é novo no Brasil, se você não é de Jerusalém, né? Deus ele não se faz notório só a um povo, a um tipo de pessoa que, tipo, tem bastante dinheiro, recurso financeiro. Não, não tem nada a ver com isso. Deus não se faz notório por coisas assim. Deus não se faz notório só para quem é perfeito. Porque senão nenhum de nós iria pro céu, porque ninguém de nós é perfeito. Perfeito só o quê? Só uma criança, um bebê, porque não tem maldade. É ingênuo, é imaturo, é inocente e é puro. Então, se Deus escolhesse só você, se você fosse perfeito, então realmente ninguém, a não ser as crianças, iriam pro céu. É simples. Então, a palavra de Deus hoje é essa. Não importa de onde você veio, não importa aonde você está, o ponto como está a sua vida agora, tanto física quanto espiritual, não importa se você errou muito, não importa se você não é perfeito, o que importa é que Deus está te chamando agora. E Ele não está com os ouvidos tampados, agravados para não ouvir, nem com as mãos diminuídas, encolhidas em outras palavras, para não poder salvar. Não, 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 não. Deus, ele salva, ele exalta, ele abate, ele cria, ele destrói, ele pode tudo e sempre poderá. Não é só no passado, nem só no presente, mas também no passado, no presente e no futuro. Deus quer você da forma que você está agora. Não quer dizer que você não tenha que mudar, mas a mudança, uma corrida não se vence só de ficar parado. Uma corrida, ela se vence dando o primeiro passo. E de passo em passo. Só que correndo, rápido, né? Que se cruza a linha de chegada. Para Pedro andar sobre as águas com Jesus, bastou o quê? Ele ter fé e dar o primeiro passo, não é? E aí, Deus fez ele andar sobre as águas com Jesus. Então, é a mesma coisa. Deus está pedindo isso para você dar o primeiro passo. Para você ter fé, crer que ele não se afastou de você. Quem está se afastando dele é você e não ele se afastando de você. Entende? Então, se anime, tenha bom ânimo, pois Deus é conosco. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Deus Emanuel, que traduzindo significa Deus conosco. Então, mano, é aquela, né, que também a Bíblia nos lança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, tenha fé, dê o primeiro passo. Deus está te chamando hoje. Não importa se você é de outro país, não importa se você é de um país onde não pode falar da palavra de Deus, senão é perseguido. Busque a Deus enquanto se pode achar. É Deus hoje e Ele, com certeza, não se esconderá de você. Ele não vai te deixar, digamos assim, que no vácuo. Mas também tenha fé, espera, porque às vezes Ele está respondendo, mas a gente que não está conseguindo entender como está sendo a resposta dele. Porque a gente não tá ouvindo, porque a gente não tá vendo notoriamente na cara assim, explícito Deus agindo, mas Deus tá agindo no silêncio e tá agindo em movimento. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de alguém. Se sim, fala com Deus. De coração, vai no teu secreto com Deus, no momento que tá só você e Deus. E fala, Deus, hoje o Senhor falou comigo através do vídeo daquele moço que é novo e fala meio engraçado, mas hoje o Senhor tocou no meu coração através do vídeo dele.
De coração, espero que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por ter ouvido até agora o vídeo. E para mais vídeos da Palavra de Deus, olha aí no canal. Vai que Deus me usa para tocar no coração de algum de vocês. Ele tocando no coração de algum de vocês através dos meus vídeos. Através dos meus vídeos que não são meus, mas sim dele. Então é isso. Muito obrigado. Fiquemos todos nós com Deus e estejamos todos nós com Deus. E que a paz de Deus seja conosco. Até o próximo vídeo. Falou, e se não verem mais vídeos aqui no canal, te vejo no céu, maninho, te vejo no céu, maninha. Fiquemos com Deus. E até logo. Um dia nos encontraremos lá no céu com nosso papai querido, nosso pai celestial. Amém. Amém. Falou, até o próximo vídeo. Fui!